Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Clériston, aqui da nossa igreja em Nova Almeida, e eu estou gravando esse vídeo como uma instrução para você que quer implantar uma roda de leitura aqui na nossa igreja ou, se você é de outra igreja, aí no seu ministério. O que é o trabalho de rodas de leitura da Bíblia? A proposta é que a gente tenha uma leitura bíblica relacional. O que isso significa? O foco não está nas informações a respeito das Escrituras ou no conteúdo teológico a respeito, o foco está totalmente no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Como que nós chegamos a essa maneira de se estudar a Bíblia? Ao longo dos muitos anos como igreja, a gente passou por diversas formas, desde aquela mais tradicional da revistinha de escola bíblica dominical, a outros momentos como escola ministerial, focado mais na capacitação de cada crente para o seu ministério, até em momentos de aulão, estilo seminário teológico mesmo, com aula de introdução bíblica, Antigo Testamento, Novo Testamento, hermenêutica. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, orando a respeito do ministério de ensino da palavra, nós chegamos a essa forma de estudo, que é incrivelmente simples, é leve, muito leve de você participar e de você ser alguém responsável por uma dessas rodas de leitura. E nos surpreendeu o fato de que a gente tem aprendido muito mais nesse modelo, nessa forma de se trabalhar, né, do que em outros momentos que a gente já passou. Todos eles foram importantes, em todos esses momentos a gente aprendeu bastante coisa, mas a gente tem se surpreendido que às vezes numa coisa tão simples como a roda de leitura, o Espírito Santo nos traz à tona coisas que às vezes nem em comentário bíblico a gente encontra, e dúvidas da vida da gente no dia a dia relacionado à nossa experiência com Deus são ali sanadas. E por que isso? Toda a nossa base de trabalho está baseado naquele princípio bíblico lá de João 10, 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a gente crê que cada pessoa que é ovelha de Jesus tem por si a capacidade dada por Deus de ouvir a voz de Jesus. E é baseado nisso que tanta coisa acontece. Então assim, vamos à prática. Como é que funciona uma roda de leitura da Bíblia? Irmãos, a gente separa uma hora na semana, a gente tem aqui na nossa igreja no domingo pela manhã, e temos também rodas de leitura acontecendo um pouco antes do culto da noite, mas qualquer horário que o grupo assim achar mais conveniente, né, dentro da sua agenda. A ideia é que a gente se reúna uma vez por semana por uma hora para ler a Bíblia junto. E como é que funciona isso? Não tem um professor. O protagonismo está totalmente na pessoa do Espírito Santo. A gente se reúne em círculo e a gente faz uma oração pedindo para que Jesus fale conosco. E então a gente começa a leitura, escolhe um livro da Bíblia, não é? E estuda ele até o final e faz da seguinte maneira: a gente vai lendo pequenas partes, aqueles pedacinhos de capítulo que a gente chama de perícope, ou às vezes quando a perícope é muito grande a gente secciona, lê uns 2, 3 versículos, e depois dessa leitura, um irmão ou outro, todo mundo pode ler, às vezes a gente vai alternando, né? Acabou esse momento de leitura, a gente fica aguardando em silêncio durante alguns instantes, às vezes orando em pensamento, pedindo para Deus falar, até que algum irmão quebre esse silêncio e compartilhe algo que Deus falou com ele a partir da leitura daquele texto. E a partir disso começa ali aquilo que a gente chama de efeito pipoca, de aquele assunto puxar algo relacionado ao texto mesmo, mas na vida de outro irmão, e assim Deus vai falando com a gente. Não é um momento, por exemplo, e às vezes costuma acontecer, por isso é importante a figura de um facilitador, que eu vou falar daqui a pouco, de alguém começar a puxar uma questão teológica famosa que não tem relevância nenhuma para aquele grupo que está ali, ou uma questão de rixa eclesiológica, denominacional, coisa que não tem a ver realmente com a vida das pessoas, não é? A pessoa vê um texto e se lembra de um monte de coisa que já ouviu a respeito dele. Isso aí tem a ver com arminianismo do não sei o quê. Não.
Às vezes até pra gente que é teólogo, que é pastor, professor, às vezes a gente é tentado a falar um pouco mais sobre aquilo que a gente já sabe no texto. Mas o melhor é a gente se calar e perguntar para Deus o que o Senhor quer falar conosco hoje. E é aí que as coisas acontecem. Um irmão de repente vai lá e quebra o silêncio e começa a falar algo do tipo, olha, o que me pegou foi aí no versículo 3, e eu entendi, Deus me mostrou agora que eu estou perdendo os meus filhos por causa do meu orgulho. E em cima daquilo a gente, lendo o texto, vai trabalhando, o irmão coloca aquilo para fora, a gente ora pela vida dele, outro irmão dá a sua colaboração, e assim, meus irmãos, todo mundo fala. Todo mundo tem a oportunidade de compartilhar algo que sentiu, não é? Algo que entendeu, às vezes até uma dúvida mesmo que é legítima, né? E assim a gente vê coisas maravilhosas acontecerem. Essa hora passa muito rápido e a gente mergulha no texto bíblico de uma forma diferente. A gente percebe Deus falando diretamente, pessoalmente conosco, e a gente se relaciona com o grupo de irmãos. É importante que esse grupo ele não seja um grupo muito grande, não é? Justamente por essa questão relacional. Um grupo muito grande a gente acaba não conseguindo desenvolver esse vínculo com todo mundo. E como eu disse, não tem a figura de um professor, o que pra gente é muito mais tranquilo para abrir uma nova turma. Você não precisa ter um professor treinado, formado, basta alguém que se comprometa em ser o facilitador do grupo, ser responsável por ele, né? Comprometido com a proposta, em obediência à igreja, uma pessoa com bom testemunho. E qual vai ser o trabalho dessa pessoa? Iniciar a reunião, lembrar que tem que começar com oração, terminar no final com oração, agradecendo a Deus, abençoando os irmãos, possivelmente ter um grupo de WhatsApp que ele possa ali articular alguma coisa com os irmãos, não ficar botando um monte de informação, mas coisa simples, tipo paramos no capítulo tal, versículo tal, ou alguma ação que surgia a partir de algo que foi compartilhado. De repente um irmão compartilhou um problema, precisa de uma visita, a sua roda de leitura combina de ir lá fazer alguma coisa, algo relacionado a esse trabalho. Entendendo que é algo provisório, o nome do grupo é o nome do próprio livro que está sendo estudado. E assim, quando a gente chega no último capítulo, temos duas opções. Ou a gente permanece o mesmo grupo e escolhe outro livro, ou se o grupo foi crescendo e a proposta é que a gente alcance a igreja inteira e outros irmãos da comunidade, outras pessoas da comunidade que têm interesse em ler a Bíblia, né? Esse grupo pode multiplicar. Se ele foi crescendo para cima aí de 7, 8 pessoas, né? Já dá aí para a gente, de repente, se o grupo tem uma maturidade já para isso, escolher alguém para ser o outro facilitador e cada um vai estudar um outro livro da Bíblia. Ou pode continuar, como eu falei, com o mesmo grupo, né? O mesmo facilitador e escolher mais um livro da Bíblia. No meio desse processo, se alguma dúvida acontecer e não tem ninguém, uma dúvida legítima, importante ali, algo de repente até angustia a pessoa relacionada a um texto bíblico, e não tem um pastor no grupo, e não tem um teólogo no grupo, um professor que se preparou mais a respeito daquela dúvida, o que deve ser feito? Quero dizer para vocês que isso é raro de acontecer, mas se acontecer, é simples, com muita tranquilidade, humildade, o facilitador vira, a gente vai perguntar para o pastor e na próxima semana a gente traz aqui a resposta, né? Ninguém é obrigado a saber tudo e isso aí vai ser algo muito tranquilo de se resolver. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, um link com um download de um texto simples, de uma página que é usado por nós para poder formar novos facilitadores, não é? E pode ser usado aí por vocês também para tirar qualquer outra dúvida, alguma coisa que eu não vinha falar nesse texto. E se você quiser vir nos visitar, você que de repente é de outra igreja, quer conhecer de perto o trabalho, vem para cá, domingo 9 horas da manhã, ou entra em contato com a gente antes para saber os horários, né?
os outros horários que estão acontecendo e vem para cá e participa de uma roda de leitura. Você vai viver uma experiência muito gostosa, tá bom? Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Lembre-se, se você é a ovelha de Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se prepare para grandes experiências com Deus. Deus abençoe a sua vida.